Bitcoin hoje vai cair, vai subir, a gente não tem muita certeza, mas uma certeza que eu tenho é que você tem que saber a hora de entrar no mercado, e aqui eu vou te mostrar alguns pontos importantes, alguns valores, tanto em Bitcoin quanto em altcoins, para você fazer as suas entradas e minimizar as suas perdas e maximizar os seus lucros, tá? Então, eu já te dou as boas-vindas, você tá no canal Investidor Modesto, que você aprende e entende como o mercado funciona, e eu te peço uma coisa, tá? Escreve para mim nos comentários qual moeda que você tá mais bullish nesse ciclo, que eu quero conhecer novos projetos e eu quero principalmente saber a sua opinião, como você tá se sentindo nesse mercado, tá? Então vamos começar. Aqui a gente já vem no gráfico diário e a gente tá nessa de corrige ou não corrige, né? O Bitcoin cai ou não cai, lateraliza ou não lateraliza. Ainda tá muito cedo para falar, mas uma coisa é certa, tá? A gente já iniciou um processo corretivo, né? E aquela onda de alta que a gente estava tendo, super inclinada, por enquanto parece ter acabado, né? A gente vê que rompeu a CLTA, rompendo a CLTA, a gente começa a ter um movimento de baixa aqui, tá? Agora a gente tem que interpretar até onde pode ir, e a primeira coisa que você tem que pensar quando o mercado tá caindo é suporte, né? Onde que o preço vai se segurar, e aí que a gente vai ver alguns pontos importantes para a gente segurar de toda forma. Então, depois de sair aqui, vamos só dar uma olhada no RSI, no gráfico diário aqui, para a gente ver como é que está a força do mercado no dia de hoje. A gente está vendo o seguinte, tá? A gente está vendo simplesmente o RSI mostrando que a gente ainda está acima da região 50. Se mantendo acima da região 50, a gente sabe que a tendência é de alta. Sim, da mesma forma, se você não entende porque isso funciona, você só tem que olhar um pouquinho para trás. Quando a gente estava tendo uma tendência de alta, o RSI se mantinha acima da região 50. E quando a gente virou o mercado, ele ficou abaixo da região 50. Então agora que a gente fez uma reversão ali, o importante é a gente se manter acima dessa região para garantir uma tendência limpa para o nosso amigo Bitcoin, tá? Agora, beleza, tá tudo tranquilo, não tem muito sinal de você ficar desesperado, a gente conversou sobre isso ontem no nosso vídeo. Não tem por que você ficar desesperado no momento por causa de uma correção, né, tá? Você tem que entender principalmente o quanto que a gente subiu e quanto a gente pode cair, tá? Eu gosto de destacar aqui para vocês que a gente subiu 65% e tá caindo no momento, tá? Vamos ver aqui, ó, estamos caindo 11%. Então, assim, você, quando conhece principalmente a retração de Fibonacci, os números de Fibonacci, você consegue ficar mais tranquilo, tá? Porque aqui você tem alguns valores de referência até onde o Bitcoin pode cair. E principalmente, tá? A gente tem o principal, o nosso número que a gente tem que ficar esperto, que é os 38% de retração de Fibonacci. O que é isso aí, né? Significa que ele subiu, atingiu o topo, e agora dessa alta toda que ele teve, ele vai fazer uma correção. E quantos por cento ele vai corrigir, né? Então o Fibonacci vai dizer pra gente que ele pode corrigir 38% ali no seu nível e chegar até os 55 mil para voltar a subir, tá? E quanto mais a gente vai descendo nos níveis de Fibonacci, mais perigoso é a continuidade da tendência, mais em perigo a tendência atual tá, ou seja, a gente está tendo alta, ou seja, se ela corrigir muito aqui para baixo, é possível que a gente tenha formado um topo muito mais fundo do que o anterior, dando um indício para a gente que a gente vai mais para baixo. Então, por enquanto, a gente não tem nada, nenhum indício muito forte disso, e a gente está no começo da nossa correção. Mas tem alguns pontos importantes que você tem que prestar, tá? Depois a gente vai voltar em Fibonacci, a gente vai entrar melhor no gráfico diário aqui. Vamos entrar agora, ó, falando errado aqui, entrar no gráfico de 4 horas e o principal aqui, vamos traçar a nossa linha de tendência de alta que a gente estava tendo antes, né, que era a nossa referência. Então você viu que a gente está se mantendo abaixo e formando um padrãozinho bem pequenininho aqui no gráfico de 4 horas, que é o que, tá? Aqui a gente está tendo bandeiras sequenciais de baixa, a gente teve uma bandeirinha bem pequenininha aqui de baixa, e agora a gente possivelmente pode estar tendo uma continuidade dessa baixa, vindo buscar uns valores mais abaixo, tá? Ou seja, a gente tem que ficar esperto porque a gente sabe que tem muitas pessoas alavancadas no mercado esperando que o preço suba. Então você tem que entender que é possível que elas sejam liquidadas. E quando elas são liquidadas, a gente pode ter um violino aqui, né, uma violinada para baixo para dar uma liquidada, mas você tem que entender que isso não é o fim do mundo e rapidinho a gente pode ter uma recuperação desse valor. E como seria a recuperação desse valor, tá? Seria simplesmente a formação de um corpo aqui e de uma sombra muito grande. Essa sombra muito grande indicaria pra gente que o preço foi lá embaixo e ele voltou porque ainda tem demanda compradora, as pessoas estão comprando Bitcoin. Preço cai, eles estão aproveitando para comprar. Isso é o mais importante porque isso indica, né, que
qualquer promoção que você vai ter no Bitcoin, você vai ter pessoas aproveitando as oportunidades. E aí que vem o nosso ponto-chave, né? Quais são os pontos que a gente tem que prestar atenção? Quando o Bitcoin bater, você tem que falar, cara, agora é minha hora, eu vou comprar, tá? Lembrando que a gente nunca fala pra você fazer uma compra total, 100%, ó, bateu aqui, eu vou entrar com todo o meu dinheiro, eu vou vender minha casa, minha avó, minha família toda pra comprar Bitcoin. Não faça isso de uma vez, tá? Você pode vender sua família sem problema nenhum, mas o importante é você pegar e separar o dinheiro aos poucos, fazer entradas parciais. Compra um pouquinho hoje, depois se cair mais você compra um pouco. Ah, mas se subir, Douglas, aí você aproveita e compra mais caro. Não tem mal nenhum nisso, porque você tá dando uma chance para as oportunidades. É sempre importante, porque maximiza seus lucros, tá? Porque você dá uma chance para o sucesso ali acontecer, para dar uma valorizada maior. Isso é essencial para o seu portfólio, tá? Então, o que a gente tem de referência nesse momento aqui, né? A gente tem suportes, e os suportes importantes a gente pode ver que a gente tem essa região que pegou esse fundo e essa região aqui que está formando um fundinho por agora. E a outra região que nós temos seria essa aqui de outro suporte que foi fortalecido, e por último a gente teria esse suporte aqui. Ou seja, a gente tem 3 níveis muito importantes que a gente já conversou, que é onde o preço pode cair. E agora eu queria destacar um ponto que eu, dando uma olhada ali, eu consegui perceber alguns pontos importantíssimos, tá? Primeiro de tudo é esse ponto, eu vou até deixar em linha tracejada aqui, que é a linha dos 57 nesse topo anterior. E você pode perguntar, Douglas, por que você escolheu esse topo? Porque usando Fibonacci, usando alguns padrões aqui, eu consegui ver que ali é um ponto muito importante que o preço pode bater para voltar, ou seja, tá? Temos chances de cair mais, temos chances de buscar valores mais abaixo, assim como 54 aqui, que não seria apocalíptico para o Bitcoin, tá? Seria uma oportunidade de entrada. E essas oportunidades, já que a gente está numa tendência muito forte, você tem que entender isso, tá? A gente está numa tendência muito forte, o Bitcoin permanece uma tendência de alta, porque de forma alguma essa alta toda que foi muito bem executada, foi uma alta muito forte, ela vai ser anulada por 11% de queda. Então a gente tem que esperar os próximos capítulos, mas é importante, tá? A cada nível que o Bitcoin passar aqui, é importante você fazer algumas compras parciais, você que acredita nessa tendência, e eu tô nesse bonde, tá? Eu tô acreditando que sim, a gente vai recuperar esse valor mais cedo ou mais tarde a gente vai subir. Agora, tá? Vou botar de amarelo esse ponto que eu acho muito importante. Eu vou até mudar as cores desse aqui, vou botar azulzinho, porque agora eu vou botar Fibonacci pra gente dar uma olhada aqui em quais pontos a gente tem que prestar muita atenção, tá? Então, traçando Fibonacci até o nosso topo, a gente já consegue diferenciar umas cores. Espero que não esteja um puta arco-íris aqui bagunçado para entender, mas é o seguinte, tá? As linhas azuis a gente tem suportes, né? Regiões onde o preço pode cair e pode segurar. E por que a gente chama de suporte? Porque o preço construiu essa área, né? O preço bateu aqui, rejeitou, bateu aqui, rejeitou. O preço bateu aqui, rejeitou, o preço bateu aqui, rejeitou. Então a gente tem 3 regiões super protegidas aqui que para o curto prazo é essencial para a gente que espera mais alta, tá? Enfim, agora usando Fibonacci a gente vê que a gente tem outros pontos importantes aqui. Outro seria no 55 mil. Indo mais abaixo, a gente teria o 52. Então, assim, tá? A gente tem muitos pontos aqui, muitos suportes, e você pode estar perdido. Então, vamos traçar uma região essencial para você fazer compras. Então, assim, a gente sabe, tá? Que se a gente fizer uma retração aqui, buscando o primeiro nível de Fibonacci para voltar a subir. Deixa eu tirar isso aqui, porque serve como distração para vocês. Eu sei que qualquer númerozinho a gente fica doido. Então, assim, a gente vai ter o seguinte, né? A gente vê a primeira retração e essa retração levar a gente para o primeiro nível de Fibonacci, é um nível importante, tá? A gente não pode ignorar esse número. 55 mil é uma ótima, excelente oportunidade de compra. Mas pode acontecer o seguinte, tá? A gente chegar perto dessa região e ele mal conseguir se sustentar e ficar naquela região e logo dar uma pernada para cima, né? Porque a gente sabe que o mercado, ele tá eufórico, o mercado tá em tendência de alta, então assim, numa tendência muito forte, ainda mais nessa que a gente estava tendo, é possível que o mercado não dê muita oportunidade para queda. Isso você tem que prestar atenção. A gente pode ter uma liquidação das pessoas apostando em long, as pessoas apostando que o mercado vai subir, mas você tem que entender que essa baixa, tá? Perdão, pode não se sustentar por muito tempo, e sim pode ser uma oportunidade para poucos os que estão espertos. Então, assim,
você aí pode já botar alguma ordem de compra, nunca bota tudo em um valor só, tá? Mas é interessante quando bater, tá? 57 mil você ficar bem esperto e começar a ligar o alarme aí para fazer umas compras pesadas, porque nesse ponto a gente falou no título, tá no vídeo, no título do vídeo aí, sobre criptomoedas, e aqui é um ponto interessante, tá? Porque se tiver uma quedinha aqui muito fraquinha e já subir, as criptomoedas podem não sofrer tanto, tá? Mas a partir do ponto que o Bitcoin começar a dar uma derretidazinha, que eu digo de 5, 10, mais 10% de queda em um dia só, uma liquidação rápida, você pode ver algumas altcoins sofrendo também essa liquidação. Então o que acontece, tá? Pode ser que assim que a gente bater os 57, você pode ver algumas oportunidades de entrada muito importantes em altcoins, tá? Eu já consigo falar para vocês que a Tilis eu tô muito esperto, já que ela não tá conseguindo subir, ela tá no triângulo. Eu fiz um vídeo sobre ela hoje, então tá aí no card aí, você clica aí para acompanhar o vídeo lá, que é muito bom, é interessante. O ponto gráfico dela tá sensacional para alta. E agora a gente tá tendo o seguinte, tá? Eu tô de olho nessa Polis aqui, que é do jogo Star Atlas, e ela tá só caindo, ela tá buscando suporte muito importante. Então, nesse momento aqui, a gente tá vendo algumas moedas caindo, algumas oportunidades de entrada muito interessante. E assim que a gente cair mais, der algum tipo de liquidada no gráfico do Bitcoin, levando queda pra gente, você pode ver alguns altcoins abrindo um espaçozinho bem curto ali pra você entrar. Então, assim, Douglas, eu tô de olho em tal criptomoeda, essa criptomoeda é bom, projeto bom, já fiz o meu estudo, já fiz o meu dever de casa, que é estudar ela, e ver se ela é boa, bem fundamentada, se é um projeto sério. E eu tô de olho nela. Então, assim, agora é um ponto interessante para você comprar, sim, mas você tem que entender que se a gente fizer uma correção maior, as altcoins podem sofrer e o Bitcoin ganhar dominância, tá? Na verdade, perder menos que as altcoins. Então, assim, é um ponto importante você ter cuidado. Assim que bater os 57, você pode ficar de olho nas suas altcoins para você ter alguma oportunidade de entrada, tá? Enfim, a partir desse momento, né, Douglas, a gente passou dos 57, a gente tá indo mais para baixo, qual ponto tem que ficar esperto, né? Então, assim, a gente tem como um suporte muito importante de curto prazo os 54 mil. Então, assim, você tem um intervalo aí, né? Vamos marcar aqui, você tem esse intervalo aqui entre o 0,5 de Fibo no 52 e entre os 57. Então, essa região aqui a gente já falou, mas eu dei uma olhada melhor nesse quesito aqui. E vi que essa aqui é uma excelente região de compra, né? Que é uma região que você pode começar a pensar em entrar em altcoins assim que a gente bater esse valor aqui. Assim, gente, eu sei que Bitcoin você pode comprar a qualquer hora, né? Comprar aqui é bem melhor do que comprar no topo. Mas a gente tá falando de alguns casos melhores e com mais certeza, né? Porque no momento a gente tá vendo uma correção, mas com a situação do short ratio lá, do long short rate, as pessoas apostando muito em alta, que eu já mostrei para vocês, se permanece a mesma situação, é possível que a gente tenha uma liquidação para baixo. Então assim, cara, vamos ficar esperto, não vou dar mole, não entra, não dá um em nada agora, porque pode ser fatal para o seu portfólio, porque a gente pode ter uma liquidada e você pode ter um treco no coração, e eu não quero isso, tá? Eu quero que você aproveite as oportunidades, e eu tô aqui para te mostrar isso. Agora, depois que você fizer essas compras aqui, tá? Começar a pensar em comprar, eu falo aqui, você pode escolher o momento de compra, fique esperto nas suas altcoins, vê quais estão com melhor oportunidade de compra. E claro, sempre priorize Bitcoin aqui, porque é o nosso principal, é o nosso hedge, nossa reserva de valor que protege o nosso dinheiro da inflação, tá? Então, anota aí esses pontos, 57 entre os 52 e 57, eu não acredito de forma alguma que a gente vá descer até os 52, tá? Porque eu já acho muito esticado uma queda, uma correção até os 50% de Fibonacci. Não acredito nisso. Eu acredito que a gente vá bem antes, tá? No máximo aqui, tá? Nesse suporte aqui dos 54. Porque quando a gente está numa tendência de alta muito forte, como a gente está tendo, é normal a gente ter mais força compradora, né? A correção ela vem, mas a correção... Quando a correção vem depois de um período de euforia, como a gente estava tendo nessa alta, é possível que esse sentimento aí, essa vontade de levar o Bitcoin para cima continue. E ela continuando, qualquer queda que tiver, o mercado vai querer aproveitar e usar como oportunidade para fazer compra. Então a gente tem que ficar bem esperto nesse quesito, porque muita gente acha, né, que nossa, vai corrigir lá para os 47, gente. Muita calma, você tem que entender o que precedeu esse movimento de correção, né? A gente estava tendo uma onda de alta muito forte. Isso indica pra gente que o mercado tá querendo levar para cima. A gente tá vendo coisa boa acontecendo no mercado, a gente tá vendo os mercados tradicionais primeiramente dando espaço para o Bitcoin, né? O S&P 500 fazendo.
movimento essencial pra gente, porque a gente conversou, né, que ele, a partir do momento que o S&P 500 fez aquele rompimento para baixo, já começaria as pessoas pensar em sair do mercado, porque qual é a relação, né, S&P 500 e Bitcoin que você tem que saber, né? A maioria vai sair desse vídeo nesse momento, mas você tem que saber, porque senão você tá dando muito mole. O S&P 500, ele indica o termômetro do mercado. As pessoas que têm muito dinheiro, a gente sabe que o mercado é movido por pessoas com muito dinheiro, e a maioria delas estão nesse mercado. Então, quando você vê o S&P 500 caindo, você vê pessoas saindo do mercado. Se pessoas estão saindo do mercado, um mercado que não é arriscado, não é tão arriscado quanto o Bitcoin, você tem que ficar esperto, porque, porque as pessoas estão saindo daí e não vão sair de um ativo super arriscado que é o Bitcoin, sabe? Esse mercado de criptomoedas. Então, você pode começar a pensar nisso. Ou, né, a gente pode estar vivendo o seguinte: as pessoas, sempre quando tiver algum tipo de crise, elas vão buscar algum lugar para se proteger. Antigamente, essa região para se proteger, o objeto de proteção era o ouro, né? Então agora a gente pode estar vendo o Bitcoin fazendo o papel do ouro, sendo usado como reserva de valor, né? As pessoas usam o Bitcoin para se proteger de qualquer problema, inflação, crise. E capaz a gente tá começando a perceber essa situação acontecendo no Bitcoin. Então vamos ficar muito esperto, porque o cenário do S&P 500 está otimista, ele já está querendo recuperar a queda que ele teve e voltar para sua tendência de alta. Isso é muito bom. O real a gente já tá vendo que tava ficando caro, chegou aos 5,70, agora já tá voltando. Então assim, tá tudo muito tenso, o dólar aumentando, o real desvalorizando. Então a gente tá vendo uma guerra aí de desvalorização das moedas e inflação comendo solta. E você tem que pensar em Bitcoin e criptomoedas, não tem jeito, tá? Então vamos ficar esperto nessas criptos. Não recomendo fazer nenhuma compra por agora de criptomoedas, tá? De altcoins que eu digo, porque em algum momento breve a gente pode ter uma correçãozinha rápida, uma oportunidade de entrada. E como eu já falei para vocês aqui, né? A gente tem alguns pontos de entrada muito interessantes, que é onde você tem que prestar atenção. E o principal, tá? A gente tem isso aqui, tá? A gente tem o Total 3. Se você não sabe o que é o Total 3 aqui, ele vai dizer como que o mercado tá, se ele tem muito dinheiro nas altcoins ou no Bitcoin. A gente está tendo aqui a capitalização de mercado, todo o dinheiro que está alocado no mercado, tirando o Bitcoin e o Ethereum, né? A gente sabe que o Bitcoin e o Ethereum dominam o mercado em valor, eles são o que mais tem capitalização de mercado. Então a gente está vendo aqui praticamente e brutamente só as altcoins, o valor delas, que está mais ou menos ali quase de 1 trilhão só em altcoins. Cara, isso é muita coisa. Então assim, a gente está vendo um padrão chamado Cup and Handle, né? Uma xícarazinha, a gente pode falar. Porque como é que funciona essa xícara, né? A gente vai ter aqui uma resistência. Essa resistência, ela faz o papel para resistir que o preço passe. Então a gente tem que ficar esperto uma coisa, tá? O preço tentou bater aqui, recusou. O preço tentou bater aqui, recusou. O preço tava tentando... Eita, de onde eu tirei isso aqui? O preço tava tentando passar dessa linha, não deixava essa resistência, não deixava de forma alguma. A gente tá vendo, tendo muita resistência nessa região. A gente já conhece que quanto maior a resistência, quanto mais o preço bate numa resistência ou no suporte, mais perto é dele romper, né? Então, provavelmente, breve a gente pode ver uma altcoin season começando, né? As altcoins ganhando muito valor de mercado e começando uma altcoin season aí pra gente, que seria essencial para suas altcoins. Então, assim, eu acredito que o Bitcoin tá perto para fazer uma correção rápida e voltar para sua tendência de alta. E nesse cenário a gente pode ver as altcoins começando a ganhar um pouquinho de valor e espaço no mercado. E em breve a gente pode ter uma altcoin season. Então é muito importante, tá? Eu acho, pelo menos na análise que eu faço aqui, você pensar nos momentos de compra que eu te mandei e te mostrei aqui, tá? Porque não é o momento agora de você sair comprando igual um doido, mas é o momento de você olhar para umas regiões e falar, se o preço entrar ali, eu vou começar a botar minha estratégia em prática. Então você monta sua estratégia baseada no que eu te falei aqui. Então você faz seu esquema aí e se cuida e ganha dinheiro, por favor, hein, cara. Vamos fazer tudo de forma inteligente, porque aqui a gente não pode perder dinheiro, a gente tem que ganhar. E eu tô aqui pra fazer você ganhar dinheiro. Então se inscreve no nosso canal se esse conteúdo foi útil pra você. Deixa o seu like também, né? Pra acompanhar nosso... Já inverti tudo, né? Se inscreve pra acompanhar nosso trabalho todo dia fazendo análise aqui. E deixa o seu like se esse conteúdo foi útil pra você. Que eu te vejo amanhã na nossa próxima análise, domingo, fechamento semanal. Vamos ficar esperto. Um grande abraço a todos. Tamo junto.